Durante décadas, quando o mundo falava sobre petróleo, gás natural ou grandes reservas de energia, poucos imaginavam que uma parte do futuro poderia nascer da combinação entre água, vento e luz do sol. Ainda menos que um estado do Nordeste brasileiro entraria nessa disputa ao lado de algumas das maiores economias do planeta. Mas exatamente isso começou a acontecer. Enquanto boa parte da população brasileira ainda associa o Ceará às praias, ao turismo e aos parques eólicos espalhados pelo litoral, uma transformação silenciosa começou a ganhar forma dentro do complexo industrial e portuário do Pecém. Uma mudança que pode redefinir não apenas a economia do estado, mas também a posição do Brasil em um mercado que movimentará centenas de bilhões de dólares nas próximas décadas. E a pergunta é inevitável: por que empresas internacionais estão olhando para o Ceará? A resposta não está apenas no porto, nem apenas nos ventos fortes que sopram praticamente o ano inteiro. Ela está na combinação de fatores que poucos lugares no mundo conseguem oferecer ao mesmo tempo. O Ceará possui um dos maiores potenciais de geração de energia eólica do país. Nos últimos anos, esse potencial passou a ser complementado por grandes usinas solares, criando uma oferta crescente de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Para um projeto que depende de enormes quantidades de energia limpa, essa característica faz toda a diferença. Mas existe outro elemento ainda mais estratégico: o Porto do Pecém. Localizado em uma posição privilegiada no Atlântico, o porto está mais próximo da Europa e da costa leste da América do Norte do que outros grandes portos brasileiros. Isso reduz distâncias marítimas e transforma o Ceará em uma porta natural para futuras exportações. E é justamente nesse cenário que nasceu uma das maiores apostas industriais do Brasil: o chamado Hub de hidrogênio verde do Pecém. Na prática, o projeto pretende reunir diversas empresas em uma mesma estrutura industrial, compartilhando infraestrutura, logística e acesso ao porto para produzir hidrogênio utilizando energia renovável. O objetivo é abastecer um mercado que cresce rapidamente à medida que países buscam reduzir as emissões de carbono e substituir combustíveis fósseis por alternativas mais limpas. O hidrogênio verde ainda representa uma tecnologia em desenvolvimento, mas já é apontado por especialistas como uma das possíveis peças da transição energética global. Ele pode ser utilizado em setores onde a eletrificação direta é mais difícil, como parte da indústria pesada, da produção de aço, do transporte marítimo e de segmentos da aviação. Em vez de depender apenas da exportação de matérias-primas, o Ceará pretende entrar em uma cadeia de maior valor agregado, produzindo energia e derivados capazes de abastecer mercados internacionais. Foi essa perspectiva que chamou a atenção de grandes grupos empresariais. Ao longo dos últimos anos, empresas nacionais e multinacionais anunciaram acordos, estudos e projetos para instalar unidades no complexo do Pecém. Entre elas estão companhias que já atuam em mineração, geração de energia, infraestrutura e combustíveis renováveis. Somados, os investimentos anunciados ultrapassam os 70 bilhões de reais, tornando esse um dos maiores programas de desenvolvimento industrial já planejados para o Nordeste. Mas números impressionantes, por si só, não garantem sucesso. Ao longo da história brasileira, diversos projetos bilionários começaram cercados de expectativas e acabaram enfrentando dificuldades para sair completamente do papel. Por isso, a grande questão não é apenas quanto dinheiro foi anunciado, mas quais desses investimentos realmente conseguirão avançar para a fase de construção e operação. Nos últimos meses, porém, alguns sinais importantes começaram a aparecer. O complexo do Pecém intensificou sua presença em eventos internacionais voltados à energia limpa, fortalecendo parcerias com governos, investidores e empresas interessadas nesse novo mercado. Ao mesmo tempo, obras de infraestrutura começaram a ser ampliadas para preparar o porto para receber futuras plantas industriais. A estratégia é clara: não basta produzir hidrogênio. É preciso criar toda uma estrutura capaz de armazenar, processar e exportar esse combustível de forma competitiva. E talvez seja justamente aí que esteja a parte mais interessante dessa história. Porque o Ceará não está tentando construir apenas uma fábrica. Está tentando criar um novo polo industrial conectado diretamente às maiores economias do planeta. Mas essa corrida internacional está apenas começando.
Enquanto alguns especialistas acreditam que o estado pode se tornar um dos maiores exportadores de hidrogênio verde do mundo, outros alertam que ainda existem desafios enormes envolvendo infraestrutura, custos de produção, disponibilidade de água, linhas de transmissão, principalmente, a velocidade com que esse mercado realmente irá crescer. E é exatamente nesse ponto que essa história fica ainda mais interessante. Porque a maior aposta da história recente do Ceará também pode ser uma das mais desafiadoras. Na próxima parte, vamos entender quais obstáculos ainda precisam ser superados, porque a Europa acompanha esse projeto tão de perto e se o Brasil realmente tem condições de transformar essa promessa bilionária em uma nova potência energética mundial. Mas, afinal, por que tantos países estão olhando para um projeto localizado no litoral do Ceará? A resposta começa do outro lado do oceano. Nos últimos anos, a Europa acelerou seus planos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, diversos setores da indústria perceberam que apenas ampliar o uso da energia solar e da energia eólica não seria suficiente para atingir as metas de descarbonização. Era preciso encontrar uma alternativa para atividades que exigem grande quantidade de energia e que não podem ser eletrificadas com facilidade. É aí que o hidrogênio verde ganha importância. Quando produzido utilizando eletricidade proveniente de fontes renováveis, ele pode funcionar como um combustível de baixo carbono para indústrias, navios e outros segmentos que hoje dependem de derivados do petróleo ou do gás natural. Mas existe um problema. Produzir hidrogênio verde exige enormes quantidades de energia limpa, infraestrutura moderna e custos competitivos. Nem todos os países possuem essas condições. O Brasil, por outro lado, reúne características que chamaram a atenção do mercado internacional. Além de uma matriz elétrica predominantemente renovável, o país possui uma das maiores capacidades de expansão da energia eólica e solar do mundo. E poucos lugares concentram tantas vantagens quanto o Ceará. No complexo do Pecém, porto, área industrial, linhas de transmissão e disponibilidade crescente de energia renovável formam uma combinação rara. Essa estrutura permite imaginar uma cadeia produtiva integrada, capaz de fabricar, armazenar e exportar hidrogênio e derivados para diferentes mercados. Esse potencial fez com que empresas de diversos países passassem a disputar espaço no hub cearense. Ao mesmo tempo, o governo estadual e o complexo do Pecém intensificaram missões internacionais para apresentar o projeto a investidores e fortalecer parcerias estratégicas. A meta é transformar o estado em uma referência global na produção de combustíveis de baixo carbono ao longo da próxima década. Mas toda grande oportunidade também traz grandes desafios. Um deles é o enorme consumo de energia necessário para produzir hidrogênio em escala industrial. Para que os projetos sejam competitivos, será preciso ampliar continuamente a geração renovável e garantir que essa energia chegue às futuras plantas industriais por meio de uma rede elétrica robusta. Outro desafio envolve a própria infraestrutura logística. Produzir hidrogênio é apenas uma etapa. Depois será necessário armazenar, transportar e embarcar essa produção com segurança, muitas vezes convertendo o hidrogênio em derivados, como a amônia verde, que facilita o transporte marítimo para mercados internacionais. Também existe uma questão que desperta atenção entre especialistas: a disponibilidade de água. Embora o Ceará tenha avançado em projetos de dessalinização e gestão hídrica, a produção em larga escala exige planejamento para garantir que a nova indústria não comprometa o abastecimento da população e de outras atividades econômicas. Além disso, o mercado mundial ainda está em construção. Muitos países anunciaram metas ambiciosas para consumir hidrogênio verde, mas parte dessa demanda ainda depende de regulamentações, investimentos e da redução dos custos de produção. Isso significa que a corrida já começou, mas o resultado ainda está longe de ser definido. Mesmo assim, o Ceará conseguiu conquistar uma posição que poucos imaginavam há alguns anos. De um estado reconhecido principalmente pelo turismo e pela geração de energia eólica, passou a figurar entre os principais candidatos a sediar uma das maiores plataformas de produção de combustíveis limpos da América Latina. Se essa estratégia der certo, os impactos poderão ir muito além da geração de empregos. Novas indústrias poderão se instalar na região. A movimentação do porto do Pecém tende a crescer.
Cadeias produtivas inteiras poderão surgir em torno da química verde, da engenharia, da tecnologia e da logística, fortalecendo a economia regional e ampliando a participação do Brasil em um mercado que promete ganhar cada vez mais importância nas próximas décadas. Mas talvez a maior transformação seja outra. Durante muito tempo, o Brasil foi conhecido por exportar principalmente matérias-primas. Agora, existe a possibilidade de exportar energia limpa incorporada a produtos de alto valor agregado, abrindo espaço para um novo ciclo de desenvolvimento industrial. Naturalmente, esse cenário dependerá da execução dos projetos, da continuidade dos investimentos e da evolução da demanda mundial. Ainda há incertezas. Ainda existem obstáculos. E ninguém pode afirmar com certeza qual será o tamanho desse mercado daqui a 10 ou 20 anos. Mas uma coisa já parece evidente. O Ceará deixou de ser apenas um espectador da transição energética mundial. Hoje, ele participa de uma disputa que envolve tecnologia, indústria, logística e investimentos bilionários. Uma disputa que pode redefinir não apenas o futuro do Estado, mas também a posição do Brasil em uma das maiores transformações econômicas e energéticas do século XXI. E talvez, daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, descubramos que a verdadeira riqueza não estava escondida no subsolo, como aconteceu com o petróleo em outras épocas. Ela estava soprando no vento, brilhando sob o sol do Nordeste e esperando o momento certo para transformar o Ceará em um dos protagonistas de uma nova era. Se você gosta de conhecer as grandes obras, os projetos estratégicos e as transformações que estão redesenhando o Brasil, deixe seu like. Inscreva-se no Futuro Brasil e ative as notificações. Toda semana trazemos uma nova história mostrando como a infraestrutura, a logística e a inovação podem mudar o futuro do nosso país. Até o próximo vídeo.